É sempre uma grande alegria subir a este altar para falar aos irmãos alguma coisa que o Senhor já colocou no meu coração. Amém? Agradeço a Deus pela vida também dos bispos, que mais uma vez me honraram com este pedido, né? De substituir a bispa. Não é fácil, né? Não é fácil. Amém. Mas Deus é a minha capacidade e a minha suficiência. Amém? Amém. O tema de hoje, no telão, é a intimidade com Deus é para os retos. Amém? Então é para mim, é para você. Somos retos, não é verdade? E nós temos um texto, Salomão nos dizendo em Provérbios capítulo 3, versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Amém? Nós não somos perversos, nós somos retos. Por isso o Senhor nos trata com intimidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, glorificamos o teu santo nome nesta noite, ó Pai, por podermos estar na tua casa, Senhor Jesus, após um dia de trabalho, Senhor, um dia de estudo. Fizemos ali todas as nossas atividades, o Senhor esteve conosco durante todo este dia. Já entregamos a Ti o nosso louvor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e agora nós entregamos a Ti o nosso coração, aberto para ouvir a Tua voz. Ó Deus amado, usa a minha vida, Jesus, usa a minha voz, minhas cordas vocais, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor, no teu altar para transmitir a tua palavra nesta noite. Que assim seja, no teu nome santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Amados, nessas últimas 4 semanas de janeiro, nós tivemos ao todo 7 mensagens que nós recebemos da parte de Deus através da nossa bispa Solange. E nestas 7 mensagens, que começaram no dia 1º deste ano, nós temos as diretrizes para o ano de 2017. Então, se você não esteve num destes cultos, estava de férias, não sei, passeando, você tem que ouvir estas 7 mensagens. Amém? São elas: nossa vida, vai recebendo, olha o que você já teve durante este ano. Nossa vida será abundante e vitoriosa. Mensagem do dia 1º. No dia 5, o Senhor nos disse: prepare-se para crescer. No dia 8, é tempo de desenvolver uma mentalidade de abundância. No dia 12, o nosso Deus é o Deus do mais que suficiente. No dia 15, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. No dia 19, foi nos perguntado que alvos e metas Deus abençoa verdadeiramente. E no domingo último tivemos o ano da família bendita do Senhor. Penso eu que nestas 7 mensagens nós já recebemos um alimento forte e nutritivo para vivermos dignamente durante todo este ano. Você concorda comigo? Mas, no início de um novo ano, é sempre uma boa oportunidade de nós avaliarmos o que nós podemos melhorar, não é mesmo? Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus que faz tudo novo de novo. É tempo de nós revermos posturas, de nós revermos comportamentos, é tempo de autoanálise. O nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele faz uma comparação entre um check-up físico de saúde e um check-up espiritual. Eu achei muito interessante. Ele diz assim:
Nós devemos fazer um check-up espiritual da mesma forma que nós fazemos um check-up da nossa saúde física. Você não tem a medicina preventiva? Ou seja, você faz alguns exames, que até listei alguns aqui, um eletrocardiograma, exames de sangue para você ver como está a sua glicose, o teu colesterol, você mede a tua pressão arterial, você faz um raio-x a pedido de médicos, uma ultrassonografia, no caso das mulheres, uma mamografia, um Papa Nicolau, no caso dos homens acima de 40 anos, um PSA, as mulheres um exame agora de vitamina D, porque as mulheres aí de 20 anos para cá ficaram com tanto filtro solar que nos passaram essa ideia que a gente não tem vitamina D, não é verdade? São vários exames que nós podemos fazer, não porque tenhamos algum sintoma, mas porque nós queremos prevenir que apareça alguma coisa que não seja muito boa. Meu exemplo, por exemplo, eu fiz um exame de rotina, a pedido do endocrinologista, e lá apareceu um cálculo de vesícula. Fiz a cirurgia, agora em novembro, e retirei aquela pedra, que não era uma pedrinha, era um pedrão. Amém? Mas antes que desse algum problema, eu me livrei dela. Então, isso é uma medicina preventiva. Você não procura um médico porque você está já com uma dor ou um problema. Você procura para você fazer um check-up. Traga isto agora para o espiritual. Da mesma forma que nós fazemos um check-up físico, nós devemos fazer um check-up espiritual. Amém? Então, no check-up espiritual, nós devemos começar a analisar os nossos pensamentos. Nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida espiritual. Algumas perguntas que eu acho que seria interessante nós nos fazermos, algumas delas. Por exemplo, eu tenho louvado a Deus frequentemente? Eu tenho louvado a Deus com intensidade? Ou tenho louvado ao Senhor pela metade? Eu tenho tido comunhão com o Senhor? Eu tenho ouvido a palavra do altar e tenho praticado esta palavra? Eu tenho raízes no ministério ou eu prefiro ser somente um mero espectador? Quanto tempo eu tenho dedicado à oração? Quanto tempo eu tenho dedicado a pregar a palavra? Nós temos gasto tempo em falar de Jesus para alguém? Eu tenho me envolvido com os meus irmãos da igreja? Eu tenho participado da agenda de eventos da Cristo Vive em São Paulo? Aqui somente algumas perguntas que nós devemos nos fazer para nos autoavaliar. Então, da mesma maneira que o médico nos pede exames para avaliar a nossa saúde, temos que fazer esta análise da nossa vida espiritual, a fim de detectarmos alguma falha se houver. Então, amados, o início de um novo ano é um momento muito apropriado para que isso seja feito. Nós não queremos continuar cometendo os mesmos erros, não é verdade? O apóstolo Paulo disse, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 12 a 15, Paulo disse assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu não posso ser um cristão e não apresentar progresso. Seja um progresso familiar, progresso financeiro, progresso emocional, progresso ministerial. Mas eu tenho que apresentar progresso. E o que eu tenho que fazer? No versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, amados, tenha cuidado de ti mesmo.
fisicamente, porque você tem que zelar por este corpo que é templo do Espírito Santo, e você tem que cuidar das tuas emoções, amém? E cuidar dos teus pensamentos e da tua vida espiritual. Então, faça um check-up espiritual, cuide de si mesmo. Às vezes, acontece um esfriamento com as coisas de Deus. A pessoa começa a se questionar: por que eu não quero mais ir à igreja? Por que eu estou preguiçoso com as coisas de Deus? Acontece, algumas pessoas sentem isso. Por que não tenho vontade de orar? Por que não tenho mais prazer em dizimar? Por que acho o momento de louvor e adoração longo e enfadonho? Porque algumas pessoas não conseguem louvar e adorar ao Senhor nem por 30 minutos. Só que lá no céu é a única coisa que você vai fazer. Então acho melhor você já ir se acostumando. Amém? Então você precisa se autoanalisar. 2 Coríntios 5, verso 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Precisa haver progresso. Diga assim: eu preciso progredir. Você pode falar um pouquinho mais convicto? Eu preciso progredir. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, amados, a palavra de Deus diz: examinai-vos. Sou eu que tenho que me examinar. Sou eu que tenho que fazer o meu check-up espiritual. Não é, por exemplo, o bispo Natan para a bispa Natália. Ele não vai fazer, é ela que tem que fazer. Eu tenho que me examinar. O Salmo 139, versos 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, amados, este check-up espiritual deve ser feito por cada um. E era isso que Davi estava fazendo quando ele escreveu esse salmo. Ele estava fazendo o seu check-up espiritual. Vamos ver um outro exemplo de alguém na Bíblia que também fez uma autoanálise. E após essa autoanálise, ele mudou o rumo da vida dele. Eu me refiro ao filho pródigo. Vocês conhecem bem essa história, não é verdade? Então, Lucas 15, 12. Olha, tinham 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, então era um jovem, né? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, o que aconteceu com esse jovem? Esse jovem era um jovem egoísta. Ele se achava autossuficiente, ou seja, ele achava que ele sozinho dava conta de tudo. Caiu no mundo, foi para uma terra distante, viveu dissolutamente, gastou tudo que tinha, perdeu tudo. Mas um dia, o Espírito Santo fez ele cair em si e fazer uma autoavaliação. Veja lá, Lucas 15, 19 diz, ele falando já: não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele já voltou para o pai e está dizendo isso, já não sou digno. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, o filho pródigo mudou a sua atitude egoísta. E é esta mudança que leva à intimidade com o pai. Amém? É claro que essa intimidade com Deus requer um tempo, não é de uma hora para outra. Isto é um processo. Amém? E o que aconteceu com o filho pródigo? Como é que foi esse processo aí? Lucas 15, 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, o que aconteceu? Ele retomou o seu caminho. Ele retomou a sua vida depois que ele caiu em si. É muito importante
quando nós somos honestos conosco e reconhecemos que estamos andando fora da vontade de Deus. Como é bom quando nós sentimos a voz doce do Espírito Santo nos dirigindo, nos guiando os passos e nos levando de volta a um caminho seguro. Amém? Você já teve essa experiência na tua vida de estar ali numa direção e você ouvir nitidamente o Senhor falando: esse caminho vai te levar à morte, vai te levar à ruína, e aí você retoma o caminho. Amém? Então, quando o filho pródigo cai em si, ele rompe com as coisas do mundo. E é aí que começa o processo de intimidade com o Pai. Então, uma frase do apóstolo, ele diz assim: a intimidade vem quando você cansa do mundo. A intimidade vem quando você cansa do mundo. Quer dizer, você não quer mais nada de lá. Salmo 25, 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Temor não é medo. Temor é reverência. Temor é amor. Temor é respeito. Temor é submissão. Temor é obediência. Amém? Então, nós já vimos no primeiro versículo que nós abrimos hoje, falava que a intimidade era para os retos. E agora nós vimos que a intimidade é para aqueles que temem ao Senhor. Amém? E em Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Eu acho fascinante este trecho. Abraão, meu amigo. Deus falando, chamando Abraão de amigo. Você consegue, pelos teus ouvidos espirituais, ouvir Deus falando o teu nome, te chamando de amigo? Kleber, meu amigo. Amém? Gerson, meu amigo. Você consegue imaginar a tamanha intimidade que nós podemos ter, e o Senhor falando o nosso nome: Eduardo, meu amigo, José, meu amigo, Leni, minha amiga, Mônica, minha amiga, Maria, minha amiga, Vera, minha amiga. Amém? Quando nós somos íntimos do Senhor, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nos chamando de amigos. Amém? Agora, nesta segunda parte da pregação, eu vou começar a falar sobre intimidade mesmo, tá? Eu estava só preparando aqui. Antes de falar de intimidade com Deus, eu vou falar um pouquinho sobre intimidade entre nós, entre pessoas, tá? Então, eu quero que você imagine aí uma pessoa que você tem muita intimidade. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser um filho ou um amigo, tá? Então, imagina aí a pessoa. Pensou em alguém? Pensou? Beleza, então vamos continuar. Para você chegar num nível de intimidade com esta pessoa, com certeza você teve tempo de convivência. Eu não sou apresentada a uma pessoa hoje e amanhã eu sou íntimo dela. Você precisa de tempo de convivência. Então, para você ser íntimo desta pessoa, você precisa andar junto. Ok? Tá batendo? Beleza. Para você ser íntimo de uma pessoa, provavelmente você também tem tempo de lazer com ela. Passeios, cinema, teatro, parque. Bom, um lazer, entretenimento. Com certeza, com esta pessoa que você é íntima, você tem conversa. Você tem diálogo. Porque você pode, por exemplo, sentar todos os dias numa sala de aula, do lado de um colega, e você não ser íntimo dela. Porque você não fala com ela, você não conversa, tá? Então, não tem como. Você não fala, você não é íntimo. Você tem que trocar informações.
Provavelmente, com esta pessoa que você pensou aí que você é íntimo, você compartilha sonhos e projetos. Você não compartilha sonhos e projetos com quem não te é íntimo, quando você não conhece direito. Certeza que você conhece os gostos pessoais dessa pessoa. Amém? Eu pude observar muito isso agora na compra de presentes de Natal. Nós conversamos isso outro dia em família. Por exemplo, o Lick, meu filho, né? Ele sai junto comigo para comprar os presentes. E ele praticamente escolhe todos. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, esta camisa não seria boa para o tio Rai? Mamãe, nada a ver. Ele não usa esta cor, não, o número está errado, entendeu? Eu sou íntima, mas ele é muito mais sensível a essas coisas. Então, ele me ajuda a escolher. E eu tenho certeza que quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece a cor que a pessoa gosta, o número do sapato, não é verdade? O número da camisa, as cores, o perfume, que mais? Que uma pessoa íntima conhece. Se gosta, exatamente, gosta de comer. Há um tempo atrás, Bispa Nath, há muitos anos atrás, nós fizemos uma dinâmica, vocês vão lembrar, num jantar de casais, uma festa de casais. E sabe aquela brincadeira que sai um cônjuge e o outro fica respondendo perguntas? Nós rimos muito, porque alguns casais, casados há algum tempo, não sabiam o prato preferido, o prato predileto da esposa. Não é verdade? Então, por exemplo, assim, a gente sabe quem gosta. Arroz, feijão, o que é? Macarrão? Né? Tem que acertar, por favor. Isso é o mínimo. Amém? Quando você é íntimo de alguém, vocês se entendem até pelo olhar. Não é verdade? Um olhar, porque há cumplicidade. Ok. Então, você entendeu intimidade entre pessoas. Mas nós estamos hoje tratando de intimidade com Deus. Tá? Então, como é que eu posso ser íntimo de alguém que eu não posso ver, eu não posso ouvir e eu não posso tocar? Como eu posso ser íntima de Deus se eu não posso nem convidá-lo para tomar um café comigo? Como eu posso ser íntimo de Deus se eu não posso nem abraçá-lo? Mas mesmo assim, nós sabemos que Deus nos criou para termos um íntimo relacionamento com Ele. Então tem que ter um jeito. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos que buscar ao Senhor de todo o coração. Assim como um relacionamento com uma outra pessoa requer conversa, comunicação, no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Como nós podemos conversar com Deus? Através da leitura da palavra. A Bíblia é a maneira principal de Deus conversar com os seus filhos. Não há outra forma de conhecer a Deus a não ser pela leitura da sua palavra. Na Bíblia estão os pensamentos de Deus. Na Bíblia você conhece os atributos e o caráter do Senhor. Amém? Então gaste tempo no estudo da palavra. A outra maneira de Deus se comunicar conosco é através da oração. O que é oração? A oração é um diálogo com Deus. É uma conversa franca, uma conversa natural entre você e Deus. Você fala e Deus escuta. Não são palavras decoradas, mas sim uma conversa franca entre um filho e um pai amoroso. Você não tem que se preocupar com gramática, com concordância, com erros de português. O Senhor te escuta, independente da maneira como você fala. Oração é comunhão com Deus. Oração é companheirismo. Amém? Ok. Então, agora nós vamos aqui dar uma destrinchada e eu vou passar 5 pontos que eu listei, que eu acho interessante a gente pensar, para a gente conseguir avançar nesse processo de sermos íntimos de Deus. Ponto 1.
eu quero te perguntar o seguinte: o quanto você realmente deseja ter intimidade com Deus? Ou você acha que isso daí não é importante? Ah, sei lá, tem tanta coisa mais importante, agora você vem falar aqui que eu tenho que ser íntimo. Será que é tão importante assim? Você fez um projeto de vitória esse ano? Fizemos, eu fiz o meu. Neste projeto de vitória, ser íntimo de Deus consta na tua lista? Ser íntimo de Deus está entre os teus objetivos para 2017? Ou você não tinha pensado nisso? A gente pode rever. Pega ali a tua lista e coloca. Deus estaria em que lugar nesta tua lista? Em 20º, em 4º, em 1º? Em que lugar você colocaria, né, esta importante intimidade que nós temos que ter com o Senhor? Amados, Deus não é uma das prioridades, Deus é a prioridade. Amém? Então, isso daí a gente tem que rever no nosso projeto. Coloca lá, intimidade com o Senhor. Primeirão, ok? Então, o resto, aquelas 7 pregações que eu falei para vocês anteriores, né? A gente tem que checar. Vamos fazer uma autoanálise. Veja o que Davi escreveu no Salmo 27, versículo 4. Olha só. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esta era a prioridade de Davi. Se bobear é a minha. Né? Então, assim, nós amamos estar na casa de Deus. Não há peso, não há fardo. A gente conta as horas, conta os minutos para entrar por aquelas portas. Não é verdade? Então, esta era a prioridade de Davi. Vamos ver agora qual era a prioridade do apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículos de 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amados, então, a prioridade de Paulo era Cristo. Era a única coisa que importava a ele. E quando ele diz que perdeu todas as coisas, ele estava se referindo a algumas coisas que eu vou enumerar para vocês. Ele, no trecho em cima, circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, quanto à lei era fariseu, quer dizer, por Cristo, ele perdeu tudo. E aí ele começa a considerar estas coisas como refúgio. Sabe o que é refúgio? Lixo. Então, tudo aquilo que ele tinha, toda a pós-graduação, MBA e outras coisas, era lixo. Porque a prioridade de Paulo era Cristo. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Posso tomar uma aguinha? Tá bom. Então, peraí, só um minutinho. Estão muito quietos. Tá bom, Leni. Vou acreditar em você, amado. Amém. Ponto 2. Eu falei que são 5, tá? Aguenta aí. Ponto 2. Deus tem uma linguagem do amor. Vocês lembram da linguagem do amor que a gente aprendeu ano passado? Nós aprendemos no ano passado, através da Bispa Solange e da Bispa Renata, nós aprendemos que existem 5 linguagens do amor. Isso foi baseado num best-seller do Gary Chapman, né? Que chama 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Este livro e esses estudos que nós tivemos no ano passado, eles transformaram muitos relacionamentos. Tanto relacionamentos, casamentos, como também amizades. Então, resumidamente, era isso. Quando você conhece a forma de demonstrar amor a uma pessoa, quando você compreende de que maneira essa pessoa se sente amada, fica super fácil comunicar a ela o seu afeto, e isso abre um grande caminho para a intimidade, tá?
Então nós aprendemos que as 5 linguagens do amor era tempo de qualidade, toque físico, presentes, formas de servir e palavras de afirmação. Amém? Existe já um outro livro que chama As Linguagens do Amor de Deus, também do Gary Chapman, que é muito interessante, mas é mais ou menos isso. Aquilo que você identifica que é a tua linguagem de amor, para passar, para demonstrar para alguém, provavelmente será também a que você mais usa para demonstrar amor a Deus. É bem legal. Mas Deus tem uma linguagem do amor que Ele realmente precisa sentir de nós. Disse Deus aos israelitas que eles estavam desperdiçando o seu tempo de adoração, pois eles não estavam falando sua linguagem do amor. Está lá em Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 23. Olha o que o Senhor fala. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. A linguagem do amor de Deus está em obediência e coração arrependido. E Davi entendeu muito bem isso, porque no Salmo 51, versículos 16 e 17, esse salmo foi escrito por Davi, logo após ele ter recebido o profeta Natã, que carcou em cima dele, porque ele tinha pecado feio. Então ele tinha sofrido ali uma exortação, um puxão de orelha, e ele escreve o Salmo 51. E diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, Davi sabia muito bem que o Senhor não queria, de forma alguma, sacrifícios. Não é verdade? Deus queria obediência. Então, a linguagem do amor de Deus é obediência. Amém? Diga, obediência. E Jesus disse isso claramente em João 14, verso 15. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o Senhor quer obediência. Amém? Amado, você pode vir aqui para frente, naquele momento que a gente faz o louvor, vem todo mundo aqui para frente, você pode dançar, você pode vir à igreja todos os cultos, e mesmo assim, ainda não ter desenvolvido intimidade com o Senhor, se você não estiver usando a linguagem correta, que é a obediência. Amém? Ponto 3. Amar a Deus de todo coração, alma e força. Diga, coração, alma e força. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como eu posso realmente amar a Deus com o meu coração? Como posso atingir esse nível de intimidade com o Senhor? Amados, o crescimento maior em intimidade se dá através da adoração. A adoração é a forma como eu expresso afeto ao meu Salvador, ao meu Redentor e Rei. A adoração é como eu consigo mostrar a Deus a minha admiração e o meu amor. Amém? E a adoração, ela não deve se restringir aos momentos no culto, quando você vem aqui no domingo de manhã, na quinta-feira. Não. A adoração, ela deve começar desde as primeiras horas do dia. Antes de você escovar os teus dentes, você já começa a glorificar ao Senhor e a adorá-lo. Tá? Antes de você tomar o teu café, você já começa a adorá-lo.
demonstre que você o ama. Adorar a Deus é cada célula do teu corpo expressando e declarando que você o ama. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E no ponto 4, eu digo assim: conviva com outras pessoas que também possuem intimidade com Deus. Tá? Então presta atenção. Conviva com os irmãos da igreja. Ter intimidade com outras pessoas que conhecem a Cristo e principalmente que partilham do mesmo pacto é vital para desenvolvermos um relacionamento íntimo com Jesus. Amém? Vocês lembram da última oração que Cristo fez? O que ele pede ao Pai? Que nós fôssemos um, como ele era com o Pai. Então Jesus orou para que aqueles que o conhecem tenham o mesmo tipo de unidade, o mesmo tipo de intimidade que ele tinha com o Pai. Em João 17, versículo 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, enviaste. Vocês conseguem imaginar o nível de intimidade que Jesus tinha com o Pai? É este envolvimento, é esta intimidade que Cristo tinha, que Ele quer que nós tenhamos. É esse nível de intimidade que Deus quer que nós tenhamos entre nós e nós com Ele. Amém? Aí, eu me pergunto, como é que algumas pessoas pensam que podem chegar a ter intimidade com Cristo, ficando em suas casas e não sendo membros de uma igreja séria, que tem uma doutrina saudável? O último censo do IBGE mostra que os evangélicos no Brasil somam mais de 40 milhões. E o último censo foi assustador, porque mostra que desses 40 milhões, 9 milhões estão fora de igreja. Ou seja, são evangélicos que não se declaram participantes de nenhuma denominação específica. O censo, a IBGE, na verdade, chama isso de evangélicos desinstitucionalizados. Amém? São evangélicos, mas ficam nas suas casas. Tá, beleza. Esses evangélicos desinstitucionalizados, para mim, são os desigrejados. E existem alguns tipos desses desigrejados. Eu vou falar só de 2. Um dos tipos se refere àquela pessoa que frequentou uma igreja, mas teve uma decepção. Você deve estar pensando um monte aí já, né? Se frustrou, ou teve um problema pessoal com alguém, e se afastou da igreja por estar desiludido. Ele prefere ficar em casa, lá na casa dele, na hora que ele quer, ele lê a Bíblia, na hora que ele quer, ele ora. Ele se alimenta dos programas da internet. Então, assim, ele ouve um pastor, aí falou o que ele queria, amém. Se não ouvir, ele já pega, já para e já vai para outro. Tá? Então, ele vai ali se moldando a palavra que é conveniente para ele. Esse é um desigrejado, ele está magoado. E aí, magoado, ele fica em casa. Tem um outro tipo de desigrejado, que esse é o perigoso. Esse é perigoso. É uma pessoa que conscientemente ataca a igreja como instituição. Ele não quer só ficar na dele lá quietinho porque ele está chateado. Ele ataca. Tá? Então, assim, baseado em alguma coisa que eu li, principalmente do reverendo Augustus Nicodemos, que tem se colocado muito contra, duramente, né, essa modinha do desigrejado.
Então, o que esse desigrejado faz? Ele fala que a igreja é uma instituição humana, que teve origem em Constantino, no imperador que fundou o cristianismo como religião oficial. Dizem que a igreja se transformou praticamente numa empresa, porque tem um local físico, tem um templo, tem um CNPJ, tem empregados, tá? Normalmente esses desigrejados se reúnem em casas, em pequenos grupos, porque eles se negam a formalizar esse grupo como igreja, porque eles não aceitam a institucionalização. Amém? Tanto o primeiro caso que eu falei, do Dodói, como este, está errado. Viver sem igreja está errado. Como pode um membro viver fora do corpo? E outra, criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males está errado e é ingratidão. Nós temos que reconhecer, amados, a necessidade de nós estarmos juntos. Não tem como chegar à intimidade com Cristo se nós não estivermos unidos entre nós, ok? E o último ponto, ponto 5, eu te digo, não desista. Não desista de ser íntimo de Deus. Neste processo de intimidade com Deus, você verá orações antigas respondidas. Por quê? Porque a intimidade faz você entender o que Deus quer para a tua vida. Às vezes, quando nós oramos, na nossa carne, nós nos abatemos, porque a resposta às vezes não vem no tempo que a gente espera. Amém? Então, assim, às vezes a gente quer ver a nossa oração respondida imediatamente, e não é assim que funciona. Em Malaquias 3,16, está escrito: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, queridos, cada oração, cada conversa com o Senhor, todas foram ouvidas. E no tempo certo, Deus dará a resposta. Amém? E no Salmo 25, versículo 12, diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, quando você tem intimidade com o Senhor, porque você é reto e teme ao Senhor, você ouve do Senhor a instrução, o ensino, o caminho a seguir. Quando você tem tempo de oração e um relacionamento íntimo com Deus, você recebe diretamente dele todas as direções e instruções. Se por acaso, em algum momento da tua vida, ou seja, talvez até agora, você esteja precisando tomar decisões a respeito de algo, ou quando uma dúvida brotar no teu coração, fala com o Senhor, com sinceridade, tá? Porque se você é íntimo dele, ele mesmo te instruirá e te apresentará o caminho que você deve seguir. Amém? E eu faço a minha conclusão, termino dizendo o seguinte: você tem que se lembrar, desenvolver intimidade com outra pessoa leva tempo. E é assim também com o Senhor. Não é de uma hora para outra, mas você pode começar hoje, daqui a pouco. Você pode começar este processo de ter realmente uma intimidade com o Senhor. À medida que você o conhece através da sua palavra, meditando nela de dia e de noite, e intensificando o seu período de oração, Deus vai se abrindo. Deus vai se mostrando a você. E Ele vai fazer você conhecer os seus desígnios, os seus propósitos e os seus segredos. E eu realmente quero isso para a tua vida. Amém? Então, agora nós vamos receber aqui os nossos bispos, Nath e Natália.
e nós vamos ter um período, nós vamos orar, tá bem? Você pode ficar em pé e receber os bispos, nós vamos ter um momento com o Senhor, e eu quero que você inicie hoje, se você ainda não tem, você inicie hoje este processo lindo de chegar a ser íntimo do Senhor, para que Ele possa te dirigir os passos, te mostrar o caminho, e Ele mesmo te instrua. Amém? Glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Glórias a Deus, porque nós somos retos, amém? E nós aprendemos que a intimidade com Deus é para os retos. Então nós temos que tomar posse dessa intimidade, amém? Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Se você puder se autoanalisar, veja aquilo no seu coração, o quanto você tem de intimidade com o Senhor, o quanto você gostaria de ter de intimidade para com o Senhor. Que nós possamos nesse momento refletir, possamos nos autoanalisar, porque nós somos pessoas retas, e nós aprendemos que a intimidade é para os retos, amém? Senhor Jesus Cristo, Pai amado e bendito, graças te damos, ó Pai, por essa noite, graças te damos, ó Pai, por esse momento em que estivemos aqui ouvindo a sua voz através da Bispa Silmara, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor trouxe à nossa vida através da vida dela, Jesus. Porque muito nos acrescentou, Jesus. Muito nos edificou, ó Pai. Nossas vidas foram edificadas através dessa palavra que foi ministrada nesse altar, Jesus. E aqui, ó Pai, nós estamos com o nosso coração limpo, Pai, diante do Teu altar, ó Deus, porque nós queremos ser íntimos de Ti, nós queremos ser íntimos de Deus. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, ter intimidade assim como um filho, Jesus, tem junto com seu Pai, ó Deus. Queremos ser assim com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, que possamos nos entregar a cada dia mais e mais. Que possamos, ó Pai, nos entregar nas Tuas mãos. Que possamos, ó Pai, correr para os Teus braços. Nos lançar nos Teus braços, Jesus. Ó Pai amado, nós queremos falar a Tua linguagem do amor. Nós queremos, ó Pai, que a nossa adoração não seja em vão, ó Deus. Ó Pai, eu intercedo, ó Pai, pela essa igreja, pelas pessoas que aqui estão nessa noite, Jesus. Que a adoração que seja feita nesse local, Jesus, eu profetizo, não será em vão, Jesus. Não será em vão, Jesus. Que a adoração que será feita nesse local, ó Pai, culto após culto, chegará ao seu coração, ó Pai, tocará ao seu coração, Jesus. Ó Pai amado, nós queremos ser filhos obedientes, Jesus. Nós aprendemos aqui, ó Pai, que precisamos ser obedientes, ó Pai, que a linguagem do amor que o Senhor recebe é a obediência, Jesus. Por isso começamos aqui através de nós, olhando para nós, ó Pai, porque nós queremos ser filhos obedientes, Jesus. Se o Senhor nos ensina através da sua palavra, que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Que caia por terra, Senhor, toda voz contrária, toda adversidade, tudo aquilo que vem para tentar impedir nós de sermos filhos obedientes, Jesus. Ó Senhor amado, nós queremos te amar com o nosso coração, nós queremos te amar com a nossa alma, nós queremos te amar com a nossa força, Jesus, com toda a nossa força, Jesus, com todo o nosso entendimento, Jesus. Que haja aqui, ó Pai, um amor sobrenatural, Jesus. Ó Pai amado, nós oramos por intimidade, Jesus. Nós não vamos desistir, ó Pai, de sermos íntimos do Senhor. Nós não vamos, ó Pai, desistir. Nós queremos ser íntimos, ó Pai, de Ti, Jesus. Ó Deus amado, que se manifeste, ó Pai, essa intimidade. Assim como nós aprendemos hoje, a intimidade ela não acontece de uma hora para outra, mas ela acontece através de um relacionamento. Por isso nós queremos, ó Pai, exercitar esse nosso relacionamento contigo dia após dia.
que o Senhor coloque em nosso coração, ó Pai, que o Senhor coloque no coração da sua igreja, assim como ao acordarmos, ao abrirmos os nossos olhos, que o nosso corpo possa te adorar, que as nossas células possam te adorar, ó Pai, que seja o primeiro ato do nosso dia, ó Pai, te dar glórias a Deus pelo novo dia que ali está começando, por podermos ter acordado, Jesus, e que possamos, ó Pai, cultivar essa relação, para que tenhamos essa intimidade fortalecida, amadurecida, dia após dia, Senhor. Eu oro, ó Pai, crendo no poder dessa oração, ó Pai. Eu oro, ó Pai, crendo que algo no mundo espiritual está acontecendo nesse momento, Jesus. Que nós sairemos daqui agora, Pai, essa noite, que sairemos daqui melhores, porque fomos edificados através da sua palavra, porque nós fomos edificados através do conhecimento que o Senhor trouxe à nossa vida, Jesus. Glórias eu te dou por essa noite, Jesus. É com muita alegria que nós falamos contigo, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Pai. Aqui estamos, ó Pai, falando contigo diretamente, Jesus, com o nosso Pai, porque somos filhos. Estamos aqui cultivando, ó Pai, esse momento de intimidade contigo, Jesus. Diga assim: eu quero ouvir a tua voz, como um filho junto ao Pai. Eu quero me entregar a ti, a cada dia mais e mais. Eu vou correr para os teus pés, em tuas vestes vou tocar, pois incomparável és estar no seu santo altar. Eu sinto arder no meu coração a tua glória, a tua unção. O teu abraço posso sentir, e a tua mão tocando em mim. O teu amor, o teu poder, eu sinto transbordar em meu ser. No teu colo vou me jogar, no teu ombro me encostar. Eu quero ouvir a tua voz, não vou soltar a tua mão. Quero sentir dentro de mim o som do teu coração. Eu quero ouvir a tua voz, não vou soltar a tua mão. Quero sentir dentro de mim o som do teu coração. Eu quero ouvir a tua voz, não vou soltar a sua mão. Quero sentir dentro de mim o som do teu coração. Eu quero ouvir a tua voz, não vou soltar a tua mão. Quero sentir dentro de mim o som do teu coração, o som do teu coração. Aleluia, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sentir dentro de nós o som do teu coração, ó Pai. Porque quando isso acontecer é porque nós estamos íntimos de Ti, ó Pai. É porque já aconteceu a intimidade contigo, Jesus. Oh Pai amado, aqui estamos reunidos em família espiritual, Jesus. Glórias a Deus, ó Pai. E nós saímos daqui essa noite, Jesus, debaixo dessa bênção, ó Pai, debaixo dessa unção, Jesus. Porque a graça, a paz
e as doces consolações do Espírito Santo, Jesus, que elas sejam constantes, que elas sejam permanentes na vida de todos que aqui estão, Jesus. Que possamos agora voltar aos nossos lares, ó Pai, protegidos, guiados pelos Teus anjos, que ministram em nosso favor, Jesus. E nós Te damos glórias, nós Te damos honras, nós Te agradecemos por essa noite, Jesus. E aqueles que ardem o coração para serem íntimos do Senhor, aqueles que vão cultivar um relacionamento de intimidade com o Senhor, e que saem daqui essa noite com alegria, com felicidade, crendo naquilo que nós aprendemos nessa noite, digam amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus.